Gente, vamos lá, vamos ver se dá para fazer mais um vídeo ainda hoje, tá? A gente vai, foram dois que eu marquei aqui que eu faço questão de ler com vocês, a gente interpretar junto, foi Ezequiel 45 e 1 Timóteo 6. Vamos primeiro para Ezequiel 45, tá? Então, a gente vê aqui, no 45, a partir do versículo 9, olha só. Ezequiel 45, 9. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai o juízo e a justiça. Olha só, que aqui Deus começa falando aqui para afastar a violência, a assolação e praticar juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas. Olha aí que Deus usava as coisas da época dele para representar o juízo e a justiça. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. As balanças era para pesar o dinheiro, a efa era para pesar as farinhas, os grãos, e o bato era água, vinho, azeite. Então vamos lá. A efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homem e a efa, a 10ª, e o efa, a 10ª parte do homem. Então, ambos teriam que ter a mesma medida, tanto o bato como a efa. Conforme o homem, será a sua medida. E o ciclo, aqui entra dinheiro, veja bem, que eu disse que eu ia mostrar para vocês. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 geras e 15 ciclos terá a vossa mina. Vamos lá, terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de receber, de oferecer, desculpe, receber não, de oferecer. A 6ª parte, agora entra a 6ª aqui, que eu falei para vocês que nem sempre era a 10ª parte, nem sempre era 10%, tinha 6% também. A 6ª parte de um efa de cada homem de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homem de cevada. Quantas ordenanças do azeite, agora ele volta para a 10ª parte. Quantas ordenanças do azeite de cada bato de azeite, oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro. O couro era o local onde ficava o azeite, tirava do couro e botava no bato. Assim eu entendo. Que é um homem de 10 batos, porque 10 batos se fazem um homem, entendeu? 10 batos se fazem homem, igual 10 efas se fazem um homem também. Aí, se a gente voltar um pouco, aqui é o 45, pro 44, aqui onde eu risquei, você vai ver ele falando com os sacerdotes. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Eles comerão a oferta de alimentos, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa, e todas as coisas consagradas em Israel será deles. Gente, ele está falando de quê, gente? Dos dízimos aqui. Os dízimos seriam também ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa. Tudo isso entrava nos dízimos, que significa as primícias. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e toda a oblação de tudo, que é sacrifícios, né? E todas as vossas oblações serão dos sacerdotes, também as primeiras de vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então, o que eu quero mostrar aqui, que aqui a gente entende que ele está falando dos dízimos, porque os sacerdotes viviam dos dízimos, que aqui ele coloca como um sinônimo primícias, ele nem cita a palavra dízimo aqui. Já com os príncipes aqui, ele cita a 10ª parte, que como é que se diz? 10%, que é a mesma coisa, a 10ª parte. Ou seja, em outras situações também que não era para os sacerdotes, era usado a 10ª parte, que é os 10%, e tinha também 6%.
Também a gente vê Deus falando aqui com Ezequiel, no capítulo 4, no 11, né? Quando o povo estava desobedecendo a Deus, que Deus manda Ezequiel comer por medida, que ia simbolizar que o povo ia comer e beber por medida. Aí Deus fala assim, ó, também beberás, falando com o sacerdote Ezequiel, a água por medida, a saber, a sexta parte de um rim. A sexta parte, novamente aqui, de um rim. De tempos em tempos a beberá, né? Aqui a comida era por peso, que nem o dinheiro, que ele ia pesar a comida. Deus estava dizendo que a medida... Por quê? Porque eles iam comer por medida, a coisa ia começar a ficar ruim para o lado dele. Gente, Deus fala aqui que eu vou fazer, mas eu já expliquei a vocês, é Deus permitindo. Todas as vezes que eles se afastavam de Deus, a coisa começava a ficar ruim para o lado deles, tá? E deixa eu ver agora, 1 Timóteo, que eu marquei aqui também. Gente, deixa eu aproveitar e corrigir uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Eu falei que os 24 anciãos tinham coroas na cabeça e jogavam as coroas para o trono. Não, eu fiz confusão. Era os... Aliás, eu falei que era os 144 mil. Eu tô falando certo agora. São os 24 anciãos que fazem isso. No outro vídeo, eu falei que eram 144 mil que tinha coroas e jogava. Mas, embora eu tenha feito essa confusão, não tem problema, porque os 24 anciãos, os 4 animais e os 144 mil está representando de formas diferentes o povo que vai se salvar. Tá? E aqui, vamos lá, isso aqui é importante também. Vamos para o Ministério da Piedade aqui, vamos ver o que Paulo fala. E todos os servos que estão debaixo do jugo, aqui ele falando para os servos para obedecerem seus senhores, que se converteram, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins, suspeitas perversas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, olha o que estava acontecendo na igreja, cuidando que ganho seja piedade, aparta-se dos tais. Ou seja, todos esses que estavam vivendo em pecado já estavam de olho no que se entrava na igreja, como se fosse ganho. De olho, vamos ver se eu estou certa. Vou repetir, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, ou seja, aquele que recebia já estava de olho, entendeu? Então, estava querendo receber mais, estava achando pouco, estava de olho. Aí ele está dizendo que recebesse o que a igreja desse com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos dele levar. Está falando de coisas materiais, eles já estavam de olho no ganho, no lucro que iam ter. Tendo, porém, sustento, gente, presta atenção, o ministério era da piedade e era para sustentar no básico, no que precisava, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso
contentes, ou seja, o ministério da piedade era para comer e para vestir, para suprir as necessidades de cada um. Não era para a pessoa ficar bem de vida, não era para a pessoa ficar rica, não era para a pessoa melhorar de vida. Mas os que querem ser ricos, o que é que ele está dizendo? Que este ganho, a pessoa já estava de olho para ficar rico, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro, olha aqui a conclusão, eles estavam se aproveitando do ministério da piedade, pensando em lucrar, ter ganho para ficar rico, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Entendeu aqui agora o que acontece hoje? Muita gente fica muito bem de vida com o dinheiro que entra. E, gente, eu volto a perguntar, cadê o presbítero para vir na casa da gente? Porque uma coisa é você entrar num lugar e uma pessoa tá lá, quem tiver não sei o que, vai sair um monte de gente curada aqui. Ninguém sabe. Aí, mas eu quero ir, o presbítero ir na casa de uma pessoa individualmente, ir lá e curar ela que está doente. Por que que não tem mais esse ministério? Cadê o presbítero, se ele é da nova aliança? Cadê o presbítero que teria que ter? Ninguém quer ser o presbítero? Acabou o presbítero? Ninguém quer ser o presbítero que vai na casa da pessoa que está doente, ali ora, caso a pessoa tenha cometido pecado, claro, vai se arrepender e confessar, né? Claro. Os pecados também serão perdoados e a pessoa ungir com a cabeça a cabeça da pessoa com azeite. Então tá faltando isso na igreja contemporânea, né, gente? Tá faltando isso. Acho que é Tiago manda chamar o presbítero quando tiver alguém doente. E ir na casa da pessoa e a pessoa ficar curada. Outra coisa é você chegar numa multidão de gente, que hoje é dia de cura, e quem que vai saber quem foi curado? Não tem como a gente observar essas coisas. Mas, cadê ir na casa da pessoa? Porque se vai hoje numa casa, a pessoa não fica curada. Vai no outro dia visitar outro que está doente, também não fica curado. A pessoa não quer ficar sem crédito diante dos outros. Então, ninguém se toca nesse ministério de presbítero mais, que era tão importante pela descrição que se dá, que ele tinha que ser, né, um homem que nunca tivesse casado 2 vezes, um homem que tinha filhos obedientes e tal e tal. Ninguém quer ser esse homem? Ninguém quer ter esse ministério? Como assim, se ele é da nova aliança? Bom, então vamos voltar para aqui. Então, tinha o ministério da piedade, então alguns... Então, isso aqui substituiu os dízimos. Isso aqui ficou no lugar dos dízimos, tá? O ministério da piedade, que dava para sustentar todos aqueles que trabalhavam na obra, como é que se diz? O tempo todo, né? Que, acredito, não tinha tempo de ter outro trabalho. E se tivesse, era para comer do trabalho dele. Era para comer do trabalho dele. E na velha aliança, quem comia, já disse, dos dízimos... Quem comia dos dízimos, os levitas, os sacerdotes, não podia ter filhos que trabalhavam em outro lugar, tinham que trabalhar junto com eles, a descendência também ali dos levitas, iam trabalhando também no tabernáculo e ia comendo dos dízimos também. E as esposas também não podiam trabalhar. Então, como é que hoje a pessoa recebe dízimo e a esposa ainda trabalha, os filhos trabalham, e aí vai juntando aquela renda, daqui a pouco a pessoa tá cheia da grana, tá cheia de posses. Não, tá errado, viu? Tá errado. Não tem mais dízimos, agora é o ministério da piedade e é isso aí. Alguns nessa época aqui já tava de olho para ficar o que, gente? Rico aqui, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, as ofertas deles eram dinheiro também. Tinha dinheiro, tinha alimento, mas era tudo muito bem organizado para ser muito bem, tudo bem distribuído. E nada de ninguém ficar bem de vida. Se tiver com o que comer e o que se cobrir, o que vestir, já estava bom. Era para ficar contente, tá? Era para ter contentamento.
Então é isso.